É a 10ª feira? É a 10ª feira. 10ª feira. Não, fazendo parte da 10ª feira. Oi? Tá fazendo parte da Pois 10ª é. feira. Não dá todo esse grupo que tem engraçado aqui. O computador não tá achando, pelo amor de Deus. Tá pensando na cidade. Luiz. Ela tá coordenação. E Já tá aparecendo. Já estamos, não? Já. não, acho que são os comparativos. Aí. A pessoa que vai dar início aqui é sobre da uma forma, uma coisa nova. Se tiver aqui, você só abre a porta e. Beleza? Tá muito baixo o áudio. Eu não, que a gente vai falar agora. A gente vai falar agora. Vou anunciar no Instagram. Bom, boa tarde a todos, né, que está presente na live. Eu estou convidado o professor Dr. Rafael, né, da UFPA, o Arthur Vale, que é o aluno do segundo G4. A gente está presente no evento agora, atualmente, da 10ª Face Ruby. A gente está no podcast da Feira de Ciências, que a gente fosse trazer um tema abordado bem interessante, que é a relação da inteligência artificial, né. Aí, deixar o professor falar um pouquinho da história dele, né, como ingressou o professor na UFPA, como é que foi o procedimento da faculdade. Então, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui na Escola Rui Barbosa, né? Na 10ª feira, né? Ver o empenho da comunidade em promover um evento como esse. Acho que é uma oportunidade boa, né, para a gente estar fazendo atividades diferentes daquelas comuns de sala de aula, né? E para a gente discutir temas importantes como esse que a gente vai ver agora da inteligência artificial. Bem, eu sou professor da UFPA, sou professor Rafael, sou professor da UFPA aqui no campus de Tucuruí. Eu atuo nos cursos de engenharia elétrica e computação, principalmente na graduação, né? E na pós-graduação eu trabalho como pesquisador, orientador no programa de pós-graduação em computação aplicada, que é lá que a gente faz estudos relacionados ao tema que a gente vai discutir, né? O tema de inteligência artificial. E a minha história dentro da universidade, assim, né? Desde a graduação, fiz graduação em engenharia elétrica, fiz o mestrado, parte na USP, parte aqui na UFPA, e depois o doutorado em temas que têm a ver com inteligência artificial, né? Então, gosto pela parte profissional do tema e sou um entusiasta também, né, da proposta tecnológica que aí, né, que tá aparecendo, que tem revolucionado tantas áreas do conhecimento, né, que é a inteligência artificial. Ah, perfeito. Eu só queria lhe perguntar, na sua opinião, hoje a inteligência artificial, ela contribui muito para a produção da sociedade, principalmente no mercado corporativo, né? Questão da produção das máquinas que tem hoje. A inteligência artificial, né, é um conjunto de tecnologias, a gente pode pensar nela como um conjunto de tecnologias que, digamos assim, tentam emular, né, tentam resolver problemas que são problemas que tipicamente somos nós, seres humanos, que costumamos executar, né? São tarefas tipicamente humanas que nós estamos colocando no computador para resolver. E aí ela encontra aplicabilidade, assim, em muitas frentes, né? Então, assim, na medicina, por exemplo, né, no diagnóstico de doenças, né, no mercado corporativo, que você falou, né? A tomada de decisão, por exemplo, de onde é que investidores alocam recursos financeiros, como é que eu seleciono uma pessoa para desenvolver uma determinada função. Todas essas e muitas outras são exemplos de atividades que nós, seres humanos, fazemos ao longo do tempo, né? E que agora a gente está tentando aí criar programas de computador, que esses programas têm como tarefa, digamos assim, fazer isso no nosso lugar. Fazer isso no nosso lugar significa que a gente está tentando automatizar, acho que essa é a palavra-chave, né? Automatizar essas tarefas. Se encaixando também na definição de Alan Turing, né? O considerado o pai da inteligência artificial.
que cita que a inteligência artificial ela é um conjunto de algoritmos que procura ter resultados positivos ou semelhantes ao que humanos teriam em determinada situação. Não é correto? Bacana, bacana. Tem alguns... A inteligência artificial, ela nasce, né, nessa perspectiva histórica aí, ela nasce meio que no final ali da Segunda Guerra, digamos assim, né, nos 40, nos anos 50. Isso, 1950, a gente estava tendo uma revolução tecnológica em função de tudo que aconteceu na guerra, né, de produção de conhecimento. A Segunda Guerra, para o bem e para o mal, produziu muitas coisas, né, e a revolução tecnológica que nasceu, um dos produtos foi o computador, né, que você falou do Alan Turing. O Turing, ele era mais assim, um teórico da computação. A gente ainda não tinha as máquinas, os computadores que a gente tem hoje, mas é interessante você ter citado ele, porque assim já existia uma preocupação, né, de o que né, quais são as possibilidades dessas máquinas. De automatizar essas máquinas. De automatizar, né, porque assim, a gente já tinha vivido, se a gente for pensar de história, assim, muita coisa relacionada à presença das máquinas. Eu acho que tem até uma história assim, de 200 anos antes do Turing, que é a Revolução Industrial, né? Quando as máquinas chegam e tal, né? Como é que vai ficar o trabalho, como é que movimentos políticos ali, né, que o professor de história deve conversar com vocês, né? Preocupações que são nossas hoje, porque a gente está vivendo uma nova revolução relacionada a essas tecnologias, né? Mas assim, eu acho que é legal falar do Turing. O Turing, por exemplo, ele tem um teste, né? Chamado teste de Turing, né? Que é um teste assim para a gente tentar descobrir se uma máquina ela tem inteligência ou não. Né? Se ela consegue simular capacidades humanas. Boa. Né? Se ela consegue... Então, a brincadeira do teste de Turing eu vou interagir com uma máquina, de repente fazendo perguntas, ou fazendo ali alguns problemas para ela resolver. E se eu não conseguir distinguir se aquilo que está resolvendo aquele problema é um ser humano ou uma máquina, eu digo que aquela máquina é inteligente. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, um grande exemplo dos dois sistemas operacionais que é mais utilizado no mundo, né? Que é o hardware, trabalhando juntamente com o software, né? Que é a automatização das máquinas e a utilização dos computadores, que a gente possui o Windows hoje e o Intel. Né? Então, após a questão da Microsoft, que criou o Windows, melhorou muito a questão da produtividade, a questão da automação do mercado de trabalho, né, com os computadores, com o dispositivo de celular, com a viabilidade de e-mail, né? Então, melhorou a interação do mercado, assim, né? Então, melhorou nossa produtividade. É interessante citar também sobre essa situação que você citou do teste de Turing, que fala sobre a gente distinguir se uma máquina ela é uma máquina ou se a gente está conversando com um humano. Uhum. É interessante a gente citar também a inteligência artificial mais famosa do momento, né, que é o ChatGPT, que no começo ele não era tão avançado tecnologicamente como ele é hoje em dia. No começo ele era só uma máquina que você fazia perguntas e respostas, mas você conseguia identificar e distinguir se ele era realmente uma máquina ou não. Só que hoje em dia, o ChatGPT, pelo mecanismo de aprendizado que as máquinas têm hoje em dia, que a inteligência artificial tem com seus algoritmos, agora elas conseguiram aprender e conversar com seres humanos de uma maneira que agora eles agem de maneira tão natural que às vezes é até difícil você distinguir se realmente é uma máquina ou se é um humano. Olha só, bacana. E aí, quando você fala, você vai usando diversas palavras, diversos termos, que são termos caros à inteligência artificial. Por exemplo, um deles é a palavra máquina. A gente usa essa palavra. A palavra máquina é uma palavra, se a gente for pensar na engenharia mecânica. A máquina que resolve, que faz tal coisa, que ali. Né? E depois a gente começou a associar essa palavra máquina ao computador, ao hardware, a máquina que executa as tarefas, o algoritmo, enfim. E dentro do contexto de inteligência artificial, máquina a gente pode associar ao próprio programa, ao software que está ali resolvendo uma coisa. Né? E outro termo que você falou foi o termo aprendizagem. Né? Esses algoritmos, eles são algoritmos que para ele desempenhar essa tarefa, ele tem que arrancar essa informação de algum lugar. Né? Então, a gente diz que os algoritmos eles estão aptos, né, a executar determinadas tarefas quando eles aprendem. Né? Porque, assim, é interessante ver, né, na computação, existem algumas situações do algoritmo, né, que é um código de computador estruturado para executar uma tarefa ali, que esse algoritmo ele não precisa aprender. A gente pode chegar lá e colocar a sequência de passos que aquele algoritmo tem que seguir para executar uma determinada tarefa. Por exemplo, uma calculadora. Por exemplo, uma calculadora. ChatGPT, que faz automação.
Olha lá, bora começar pela calculadora. O exemplo da calculadora ele é excelente. O exemplo da calculadora é interessante porque assim, nós conhecemos da matemática regras muito claras de como executar a tarefa que uma calculadora executa. Como é que soma, né? Como é que multiplica. Na verdade, assim, na calculadora tem uma diferençazinha que ela usa aí, ela executa essas tarefas em uma outra base numérica, que é a base binária, que é a base do computador, né? Mas, assim, é muito similar à forma como nós executamos, né? A soma de dois números, sobrou ali, sobe uma parcela e tudo mais, né? Então, ali, existe um conjunto de regras muito claras, né? Mas onde é que chega o lance da inteligência? Porque aí é o conceito caro para inteligência, chave, né, para a inteligência artificial. A definição de inteligência é um negócio bem vago ainda hoje, né? O que é inteligência, né? Talvez esteja aí no conjunto daqueles conceitos tipo o que é o amor, o que é a felicidade, né? Que a gente sabe o que é, né? A nossa própria espécie, a gente se denomina como uma espécie Homo sapiens, né? O homem que sabe, né? Como uma espécie inteligente. A gente se arvora dessa habilidade. Essa habilidade é nossa, né? Até quando a gente diz assim, outros organismos, né, outros seres vivos da natureza, eles são inteligentes, os golfinhos, né, os outros mamíferos, os elefantes, a gente diz, não, nós somos o Homo sapiens sapiens. Nós somos o bicho que sabe, né, mais do que inteligência. É ter consciência de que, né, ter um processo a mais aí, de que nós temos essa habilidade, né? Mas voltando lá para a ideia do ChatGPT e da calculadora. A calculadora, então, ela é um programa de computador em que a gente diz exatamente quais são os passos que a gente tem que levar para executar uma tarefa. Mas bora pensar em uma outra tarefa, por exemplo, de reconhecer o rosto de uma pessoa, né, numa multidão. Né? Tá lá passeando e tal. Recentemente eu vi um exemplo desse sobre um robôzinho, né, uma máquina, uma inteligência artificial que reconhecia raças de cachorro diferentes. Olha lá, raças de cachorro diferentes. É uma habilidade muito sofisticada. Será que a gente tem condições de chegar e dizer, não, você, na verdade, esse rosto que eu estou procurando, ele tem os olhinhos mais puxados, né? A cor da pele, o formato aqui do queixo. Eu teria que ter uma quantidade de regras muito grande. E seria muito difícil, alguns problemas impossíveis, de serem colocados, codificados na forma de regras. Né? Regras do tipo se, então. Reconhecer um cachorro, diferenciar, por exemplo, um cachorro de um gato. Nós fazemos isso com muita habilidade. Por quê? Porque nós aprendemos a fazer isso ao longo do tempo. Nós fomos colocados ali a diversos exemplos ao longo desde criança. Né? Olha o cachorrinho, olha o gatinho. E com o tempo nós aprendemos a distinguir essas duas coisas, fazer essa classificação. Então, é interessante essa situação da gente ter aprendido, porque você citou sobre os cachorros, sobre os gatinhos, que a gente consegue identificar desde pequeno, mas a gente ainda, mesmo sendo inteligentes, assim como a gente se autoproclama, Homo sapiens sapiens, a gente ainda tem dificuldade em identificar alguns estilos de animais. A exemplo da cobra coral, que tem tantas semelhanças, tem tantas palhetas de cores assim que você não consegue identificar assim, olhando de olho, a não ser que você tenha realmente conhecimento nessa área. Boa, bacana. E, na verdade, assim, esse problema, ele é um dos problemas da inteligência artificial tentar resolver, que é o problema de classificação. É um problema que nós fazemos com relativa facilidade, né? Bora pensar que é um problema do dia a dia, sei lá, ir ao supermercado e escolher lá uma fruta, né? Se aquela fruta está adequada, madura, se ela está muito verde, se ela já está meio estragada ali, né? É uma habilidade que nós, de tanta gente fazer isso, a gente aprendeu como é que faz, né? Mas como é que eu descrevo esse processo na forma de regra? Quais são as regras que nós seguimos? São habilidades muito sutis. Né? Ali a gente, sei lá, olha a textura da fruta, né? A gente apalpa ali, né? O cheiro, o aspecto, coisas que talvez a gente tenha dificuldade até de descrever, mas o fato é que a gente executa essa tarefa. Aí você falou, né, da questão da dificuldade, às vezes, de executar isso. Por quê? Porque, pensando lá no problema dos cachorros e dos gatos, de novo, a classificação, né? Tem cachorros que, assim, cortado lá o pelo de uma maneira adequada, sei lá, é a cara de um gatinho, correto? Então, às vezes, até a gente mesmo olha para lá e diz, caramba, é o cachorro ou um gato isso daí, né? Tem gatinho lá que o camarada, né, coloca de um jeito lá que é a cara de um cachorro. Então, assim, às vezes é muito claro essa distinção e às vezes a gente tem essas classes, elas se superpõem, né?
seria muito fácil errar, digamos, essa classificação. O erro é um negócio interessante porque assim, o erro ele é um elemento que ele faz parte da nossa habilidade cognitiva. Nós erramos. E o interessante é, os algoritmos de inteligência artificial, eles não são algoritmos exatos. Eles são algoritmos que a gente busca ter altas taxas de acerto, mas ainda assim eles cometem erros. Né? E aí a gente entra num cenário assim, de discutir sobre a perfeição desse dado, até onde vai o limite deles em acertar. Sim. Né? Eu queria saber a opinião do senhor que hoje há um termo muito forte na sociedade, é que com o avanço tecnológico, né, a facilidade no Canva, por exemplo, fazer os designs, ChatGPT, fazer a elaboração dos trabalhos, a galera começou a ter um pensamento que a sociedade hoje em dia é mais preguiçosa, né? Porque está tudo automatizado, então temos uma facilidade mais fácil. Por exemplo, tiver uma dúvida numa questão de uma atividade, abre na internet, eu pesquiso em algum lugar, você tem tudo em sua mão, né? Então, praticamente, a sociedade está sendo conhecida como uma sociedade preguiçosa, né? Que tem tudo na mão. Hoje, por exemplo, ninguém mais quase utiliza livro físico. É tudo online, entendeu? Então, a gente tem mais essa viabilidade no meio tecnológico. Aí, eu queria saber a sua opinião referente a isso. Eu acho que é legal olhar para essas questões, né, e pensar, de novo, do ponto de vista histórico. Né? Eu falei lá daquela questão de quando as máquinas começaram a aparecer, houve essa preocupação, né? Mas e aí, o que a gente vai fazer? Né? Como é que vai ficar a habilidade humana aqui? Né? Eu penso que existem habilidades humanas que dificilmente, e isso inclusive do ponto de vista teórico, né? Se a gente for olhar para os trabalhos lá do Turing, né? desses camaradas aí, ele diz assim, isso aqui não será substituído, porque ele diz assim, são habilidades que elas não são computáveis. Elas não podem ser executadas por um computador, pelo menos assim. Atividades manuais. Atividades manuais, mas assim, principalmente atividades cognitivas e atividades que demandam da gente aspectos como, por exemplo, a empatia, a solidariedade. Como é que você computa isso? Como é que você coloca em um código? Né? Mas, assim, voltando lá para a pergunta, né, de como é que fica o nosso papel na sociedade com a automatização de tantas tarefas. Eu tenho um exemplo, que ele é um exemplo, né, que não está bem dentro da inteligência artificial, que é uma discussão boa, que é quando a gente tem ali a automatização de atividades, por exemplo, de colheita, né, sei lá, né, a gente sabe, por exemplo, que um grupo de trabalhadores histórico no Brasil, né, são as pessoas que cortam cana, por exemplo, de açúcar. Né? Recentemente, tem uma discussão aí, né, de alguém criou uma máquina que vai lá, corta cana, né, e tal. E aí houve uma preocupação, mas peraí, como é que vai ficar os trabalhadores que trabalham? Vão perder os empregos, vão ficar desempregados? Né? Tem essa questão, tem essa preocupação. Né? É uma preocupação legítima, porque a nossa sociedade, a gente tem um déficit de emprego, né? Tanto é que tem pessoas que estão aí buscando. Ainda mais que se essa máquina que foi criada para substituir o trabalhador de campo, assim, ela for realmente eficiente e não for de um custo tão alto, o proprietário da terra vai querer comprar a máquina, ele não vai querer utilizar da mão de obra. Ele não vai querer usar a mão de obra. Né? Aí eu entro exatamente nessa questão, né? Que é o seguinte, a primeira é a gente refletir se é legal manter pessoas fazendo aquele tipo de atividade. Será que nós gostaríamos de estar lá agora, né, naquela atividade? Os nossos avós, por exemplo, eu sempre gosto de falar isso, eles foram pessoas, avós, bisavós, são pessoas que trabalhavam ali no campo da enxada, né, para garantir a comida depois de amanhã. Nós não queremos mais isso para a gente. Nós estamos aqui em outras atividades, né? Então, assim, por que não delegar essas atividades para máquinas executarem? Eu acho que isso é uma coisa legal. E aí entra isso que você falou. Talvez o problema da gente automatizar tanta coisa não seja o que a máquina vai fazer, mas seja um problema nosso, humano, um problema político, né? Talvez. O que é que fica a riqueza produzida por essas máquinas? Quem é o dono da máquina? Apesar que, como automatizado, então a produtividade é mais rápida, nos poupa tempo, né? A produtividade mais rápida nos poupa tempo. Permite investir em outras áreas também. Pois é, nós, né? Será que nós estamos aqui, fomos feitos para trabalhar de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 6 da tarde, né? Eu acho assim que nós sempre encontraremos outras coisas para fazer, né? Eu acho que tem um comportamento, e sai um pouco da discussão de inteligência artificial, mas assim, tem um comportamento
na geração atual, que é aquele comportamento do gosto pelo entretenimento apenas. Porque, assim, de certa forma, a gente tem muito mais tempo livre, né? Justamente porque muitas funções estão automatizadas. E aí é um problema nosso, não é um problema das máquinas, é o que fazer com tanto tempo, né? Com tanto tempo aí que nós passaremos. Porque é algo mais valioso, né, que nós temos hoje. Exato, é o ativo mais valioso. É o ativo mais valioso, que é o tempo. É o tempo, exatamente. Que aí já tem, principalmente procedimento da juventude, né? Que a pessoa tem para desenvolver sua cognitividade, unidade intelectual, entendeu? Então, meio que na realidade, eu creio que a tecnologia, ela nunca vai excluir a sociedade em si. Porque sempre, igual aquele termo, a tecnologia aprende com nós, assim como nós aprendemos com a tecnologia, né? Sim. Então, é um termo de um autoconhecimento circular. É um vai e ciclo volta. vicioso. Exatamente. É verdade, mas assim, a questão da inteligência artificial, ela é delicada porque ela toca em um elemento, aquilo que eu falei, até quando nós denominamos a nossa própria espécie, nós dizemos assim, nós somos os seres inteligentes, somos nós que jogamos esse jogo. Porque, de certa forma, nós, ao longo do tempo, nós abstraímos muitas coisas que eles eram da natureza. Né? Sei lá, o fogo, né? De algum momento a gente conseguiu ali, né? A força, se eu preciso, né? Eu não tenho a força de mover uma pedra, mas eu consigo criar mecanismos que conseguem fazer aquilo, né? Mas agora a gente está mexendo em algo ali delicado, porque assim, né? E se essa máquina que está aí, que são perguntas interessantes, e se essa máquina conseguir nos substituir, não só na questão do nosso trabalho, daquilo que a gente quer fazer, mas na questão de tomadas de decisão, por exemplo, do ponto de vista, sei lá, político, por exemplo, tantas complicações políticas aí, alguém já deve ter pensado, por que não colocar uma máquina para tomar? Mas será que nós queremos isso? Né? Do ponto de vista jurídico, por exemplo, existem discussões de aplicação da inteligência artificial no meio jurídico para julgar, né, alguma situação ali. Será que nós queremos delegar uma máquina essa tarefa de dizer se a gente deve ser penalizado ou não, né, por alguma infração que a gente tenha cometido? Eu acho interessante também citar um podcast mesmo que eu estava assistindo do Sérgio Sacani, um geofísico, e de um cara chamado Pedro que apresenta o Ciência Todo Dia. Legal. Ele comentou também sobre essa questão da inteligência artificial e como o Sacani trabalha com esse quesito assim, de geofísica, espaço, essas coisas assim, eles chegaram numa discussão que eu achei interessante. Muitas vezes a gente está procurando vida fora da Terra, querendo achar vida inteligente fora da Terra. Só que aí o Pedro, do Ciência Todo Dia, ele citou que é capaz de nós estarmos hoje em dia criando os nossos próprios aliens. Olha lá. Por conta que hoje em dia as máquinas elas estão aprendendo cada vez mais rápido. A gente tem vários tipos de inteligência artificial, outras que são moldadas para elas aprenderem com o tempo, outras que são moldadas para seguirem regras. E com isso, pode acabar se tornando próximo do conceito da tal singularidade que o pessoal aponta. Isso aí é legal, esse conceito é legal. Você falou, eu lembrei de um camarada aí que fez sucesso recentemente, que foi o escritor Yuri Harari, né? Vocês devem ter ouvido falar do Harari. O Harari ele tem o livro, que é o Sapiens, um livro que foi bastante famoso, que ele tenta descrever a história humana e tal, tá aqui. Mas ele tem um outro livro, talvez menos famoso, mas muito interessante sobre essa questão. Ele fala do Homo Deus, o nome desse livro, né? O Homem Deus, na verdade, né? Em que ele diz assim, olha, entre as várias tecnologias que ele discute, lá, as várias possibilidades de o que vai ser a humanidade no futuro, ele diz, olha, talvez a inteligência artificial esteja vindo aí para amplificar essa nossa habilidade. Então, tem problemas que certamente nós não vamos conseguir resolver. Você falou, por exemplo, nós, seres humanos, dentro deste corpo aqui, não vamos conseguir resolver. Será que não é melhor transferir essa nossa habilidade para uma máquina? Porque hoje, por exemplo, você falou de exploração espacial, né? Nós temos máquinas em Marte. Que tal se estas máquinas tivessem, né? Certamente tem algum algoritmo legal rolando lá, né? Mas tivessem habilidade, né, cognitiva de descrever o que estão vendo lá, de repente não só do ponto de vista técnico, descrever, sei lá, a paisagem marciana lá de um ponto de vista poético, digamos assim, né? Que são coisas que talvez só nós, seres humanos, teríamos capacidade de conseguir. Mas o Harari, ele coloca isso num cenário assim, olha, existem espaços,
talvez até do conhecimento, que não sejam possíveis para nós. Né? E, de repente, uma máquina com essa capacidade de inteligência, né, a nossa capacidade amplificada, ela consiga, né, trabalhar ali esses elementos e criar conhecimento novo. Isso, de certa forma, está acontecendo. A gente tem situações aí, por exemplo, na bioquímica, né? O pessoal que estuda bioquímica, tem um povo aí que eles estudam a questão de geração, de criação de novas moléculas. Né? Sim. Como é que eu pego lá são coisas que a gente estuda na genética já no ensino médio, né? Na biologia, como é que eu pego uma sequência de DNA e eu transfiguro aquilo ali para uma molécula, sei lá, de proteína? Vamos pensar que seja assim. Né? Então, assim, existe algum conhecimento, certamente o pessoal da biologia tem esse conhecimento aí, mas pode ter situações ou perguntas mais sofisticadas que nós não tenhamos condições de responder. Por exemplo, como é que eu sintetizo uma determinada proteína para resolver um problema, uma proteína que a natureza ainda não conseguiu criar? Há exemplo também do que os cientistas e biólogos querem fazer recentemente, estavam querendo fazer recentemente, até virou notícia no chat no planeta inteiro, que era de trazer de volta a primeira espécie da extinção, trazer de volta, que é o mamute. Então, de repente, ali, um algoritmo tem a capacidade de lidar, porque ele vai ter que lidar, por exemplo, com o DNA, que é uma quantidade de dados gigante. Nós temos condições, talvez a gente tenha condições de olhar para um gene, para outro, para a interação de algumas dezenas de genes, para milhões de genes, sacar qual é o que está acontecendo lá. Essa capacidade talvez escape, né, a nossa condição de ser inteligente. Né? Sim. Igual uma série muito interessante, que é o Orphan Black, do produtor Geoffrey, ele fala da questão do processo biológico de clonagem humano, né? Então, no final da série, existe uma série de algoritmos que é da produção do DNA, que foi feito o procedimento de clonagem. Então, já teve história que tiveram casos há 30 anos estudando para fazer a metade daquele algoritmo. E o computador fez aquilo em apenas 1 hora, 30 minutos. Então, é muito rápido a produtividade no campo biológico. Exatamente. Tem um camarada aí, assim, tem um campo de interseção muito interessante entre as questões tecnológicas e, por exemplo, aquele campo que se chama de ficção científica, né? Tem um camarada aí lá dessa época aí do Turing, essa época, né, de quando estava nascendo, chamado Isaac Asimov. Não sei se vocês já ouviram falar do Isaac Asimov, né? Vou falar sobre o nome. O Asimov, né? Então, ele é um grande escritor de ficção científica, né? E ele tem contos, assim, falando de o que é que aconteceria com essa questão da máquina inteligente aparecendo, né? Nós nos confrontando com isso daí. E o Asimov, talvez seja lá nos textos dele que surgem questões, você falou da singularidade agora há pouco, né? Que fazem parte desse campo aí da ficção científica que a gente curte tanto no entretenimento, Sim. né? E se as máquinas em algum momento se rebelarem, tomarem conta da coisa toda, né? Eu sou um cinéfilo lá dos anos 90, né? Da minha do Futuro. O Exterminador do Futuro, né? É um clássico aí, eu acho, desse negócio, né? Há um momento em que, né, o camarada cita termos lá no filme, nos anos 90, aparecia lá rede neural, aparecia lá, né? A Skynet criou uma rede neural e tal. Em determinado momento, essa rede ganhou consciência, né? E ela passou a tomar decisões, inclusive decisões políticas, militares, de como é que a coisa iria ser. Chamado no conceito de inteligência artificial de superinteligência artificial. Né? Isso, Aí tem essa ideia de superinteligência e tem esse conceito de singularidade. O conceito de singularidade é um tema debatido hoje meio que na teoria, nas especulações. Ele é um tema assim, que tenta responder quando é que uma inteligência artificial vai ter consciência? Vai ter consciência, essa é a palavra boa, né? Não é nem capacidades humanas, né? Mas é consciência. Quando é que ela vai perceber? Quando é que ela vai dizer penso, logo existo? Né? Quando Sim. ela vai ter condições de expressar isso daí, né? Então, assim, eu sou meio cético com relação a isso, né? Eu sou meio cético por conta lá dos trabalhos da teoria da computação. A teoria da computação, ela diz pra gente, olha, tem problemas que são computáveis. Então, o que é um problema computável? De novo, é um problema que eu consigo passar para uma máquina resolver. Né? Tem alguns problemas que eles são computáveis, mas num tempo muito longo.
Então, eu preciso de máquinas muito, muito poderosas para ficar ali naquela... Por isso, né, as grandes nações aí ficam disputando os supercomputadores. Ah, a China tem um novo computador de não sei quantos trilhões de processamento por segundo. Né? E existem problemas que eles são não computáveis. As habilidades humanas que eu falei, né, agora há pouco, por exemplo, né, da empatia, né, da sensibilidades, né, elas são habilidades que elas não são computáveis. Né? Isso sou eu que estou dizendo. São habilidades que talvez sejam só nossas. Por outro lado, é interessante pensar o seguinte, que existem habilidades nossas que hoje as máquinas fazem melhor. E a gente já tem que admitir, tem que dar... infelizmente. Né? Tem que dar o braço a torcer. Eu dou como exemplo, por exemplo, a atividade de um biomédico, um camarada lá que analisa, né, o sangue e tal, para ver como é que está lá a nossa saúde. Um técnico em biomedicina bem treinado, eu vou chutar aqui, né, eu não tenho um número redondinho, mas vamos supor lá que ele cometa 2% de erros nas análises que ele faz. Então, a cada 100 análises que ele faça, duas ele comete algum equívoco, ali um erro. Né? Quando a comunidade de inteligência artificial aí começou a treinar algoritmos para executar esta tarefa, para analisar um exame e tentar dar um diagnóstico, cometia-se 18% de erros. Né? Aí o povo dizia assim, tá vendo? A gente é melhor, a gente comete 2, esse negócio comete 18, só que eu estou falando do ano de 2002. Né? De 2002 para cá, nós seres humanos não evoluímos muita coisa nas nossas habilidades. Né? O nosso processo evolutivo ele é muito lento, processo natural. Em relação às máquinas. De 2002 para cá, existem gráficos aí mostrando, né, a melhoria das taxas de acerto da inteligência que tenta executar essa tarefa. Então, ela diz, olha, eu errava, 18%, no ano seguinte eu errava 10%, no outro ano eu errava 5%, agora eu estou errando 1,5%, ano que vem eu erro 1%. Aí você diz, tá, e agora? Eu vou querer entregar o meu material genético, né, para ser avaliado por uma máquina ou por um ser humano, sendo que a máquina erra menos. Está entendendo? Sim. Então, assim, o fato de as máquinas não executarem a tarefa de uma forma tão boa, tão precisa hoje, significa que amanhã a gente não vai ter uma tecnologia. A onda está quebrando agora, né? Então a coisa está acontecendo agora. Né? Carros autônomos, por exemplo, que estão vindo aí, né? Daqui a pouco a gente... Não tem necessidade de conduzir um veículo. Não tem necessidade de conduzir um veículo, mas essa é uma habilidade que ela exige tanta sofisticação cognitiva, né, de você estar ali reconhecendo o que é um cachorro, os sinais, identificar o que você tem que parar, o que você tem que fazer, qual a velocidade que você tem que criar cenário. Poxa, é muita coisa que está acontecendo com uma pessoa dirigindo ali, né? E aí a gente começou a criar inteligências computacionais que são alimentadas com essas informações, né, com imagens. Nós pegamos a imagem ali daquele ambiente, né, e tentam resolver esse problema. Aí, vez por outra, um carro automático dá no poste por aí, a gente está vendo. É melhor que a gente não deixar isso aí com a máquina. O problema é que certamente esses algoritmos serão melhorados aí nos próximos anos. Né? Então já tem até gente discutindo, olha, talvez no futuro seja melhor a gente não deixar seres humanos dirigirem automóveis. Porque nós vamos continuar cometendo os nossos erros. Por exemplo, uma máquina não vai sentir diferença se o seu condutor estiver bêbado ou não. Uma máquina autônoma, ela vai impedir que o cara bêbado cometa um acidente. De acordo também com o IBGE, no Código de Trânsito Brasileiro, né, com a CTB, a gente possui que mais de 80% dos acidentes causados foi por máquinas, atividades humanas. Um condutor dirigindo totalmente alcoolizado, ou com falta com sono, né, que piora seu reflexo. Então, com essa automação dos meios de transporte, reduziria essa taxa de acidentes. Tá vendo? Então, talvez no futuro os nossos legisladores, quem sabe a gente tome a decisão em sociedade de dizer, não, bora tirar isso aí do humano, né, bora limitar isso aí para o ser humano, embora conceder isso para uma máquina fazer, porque ela faz isso melhor do que a gente. Ela faz isso melhor, de maneira mais segura, mais eficiente do ponto de vista energético, né? De gasto de combustível, ali, coisas do tipo. Isso é interessante o senhor citar também, porque sobre isso da máquina, com o passar do tempo, ela começar a acertar mais, recentemente eu vi um vídeo principalmente dito,
do Manual do Mundo, do Iberê Tenório, que é um físico, que ele simplesmente programou e projetou uma inteligência artificial e demonstrou ela na prática como funciona o machine learning, de como funciona para essa inteligência artificial identificar os erros que ela comete para acertar no futuro. E ele fez isso do jeito mais simples possível, num jogo da velha. Um jogo da velha. Ele testou tantas vezes a máquina que ele ganhou da máquina e ele corrigiu a máquina. Assim a máquina foi identificando seus erros cada vez mais e com o passar do tempo a máquina começou a não perder mais. Olha lá. Depois de 100 tentativas, a máquina perdeu apenas 2 vezes e nunca mais. Boa. Você falou de uns conceitos chaves aí, novamente, né? A área do machine learning que a gente fala, a gente pode daria para criar assim, um diagrama, a gente dizia assim, né, que existe a área da inteligência artificial, né? Então, tem alguns campos ali, algumas frentes tecnológicas, né? Algumas nem tão baseadas nas habilidades humanas, às vezes algumas áreas baseadas em habilidades de animais, tipo colônias, né? De abelhas, de formiga, manada de elefante, eu não estou brincando, né? Assim, são algoritmos baseados em como esses seres resolvem os seus problemas. Há uma perspectiva de olhar para ali, né? E ver o conjunto interagindo e dizer assim, existe uma propriedade aí que é inteligência, uma inteligência coletiva, digamos assim, daqueles animais resolvendo os seus problemas, né? Mas aí, então, assim, existe a inteligência artificial e existe um campo da inteligência artificial, que é onde eu faço alguma coisa, eu atuo, que se chama aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina, ela é uma estratégia de aprendizagem em que nós apresentamos para os nossos algoritmos exemplos do problema que a gente quer resolver. Você falou do jogo de xadrez, então a gente diz, eu vou te mostrar qual é a sequência que eu faço, né, aqui no jogo. Quais são as regras válidas, mas mais do que isso, qual é a minha sequência de mexida aqui de peças ou de marcações lá para como que a máquina pode ganhar o jogo. Isso. E como é que a máquina aprende? Aí que está uma parada bacana, né? A máquina aprende olhando o erro, como você falou, né? Então, assim, se eu mexo para cá e, sei lá, estou pensando mais, sei lá, num jogo de tabuleiro, um xadrez, que é bem mais complicado, né? Um xadrez. Eu mexo essa peça aqui, mas ao fazer esse movimento eu perco o jogo, então de repente eu posso ter tirar a conclusão, digamos assim, que esse movimento ele não é tão legal neste cenário aqui do jogo. Mas claro, um jogo de xadrez são milhões e milhões e milhões e milhões de cenários. Seria muito difícil codificar cada um daqueles cenários, né? E aí existe uma coisa que é interessante, que a ideia de aprendizado, né, para um programa aprender, é uma ideia seguinte, a gente tem que apresentar uma quantidade tão grande de exemplos, né, que chega a um certo momento em que acontece o que a gente chama de generalização. O que é generalização? É mais ou menos quando a gente aprende a multiplicar na escola, né? Então a gente aprende por exemplos, né? Por exemplos e errando muitas vezes, né? E tentando se corrigir ali no erro. A gente aprende, sei lá, bora pensar no tempo da tabuada, né? Quanto vale, sei lá, a tabuada de 3? Eu multiplico e tal. Mas multiplicar não é aquilo ali. Aquilo ali são exemplos de multiplicação. Mas chega um certo momento em que a gente é exposto tantas vezes aquele processo ali de multiplicar um número pelo outro, né? Ver se está certo, corrigir o nosso raciocínio, que a gente diz assim, aprendi. Eu sei o que é multiplicação. E naquele momento você é capaz de resolver qualquer problema de multiplicação. Você aprendeu não um caso particular, você aprendeu o problema geral. Isso que é legal. Né? Sim. Igual no campo de estudo hoje, muitas vezes, digamos, a gente vai responder, vou fazer um seminário, alguma determinada atividade, a gente sempre diz aquele ditado, deixa eu pesquisar para me ter certeza. Entendeu? Então, a gente sempre já tem com a mentalidade da nossa geração atual que a gente depende das máquinas, mas realmente é essa a nossa atualidade, entendeu? E a gente vai resolver algumas questões e tudo mais, e fala, não vou dar uma pesquisada para me ter certeza que eu estou fazendo, entendeu? Como a máquina já tivesse a solução e que ela já tinha certeza daquela ação, entendeu? Sim, a gente confia, né? Exatamente, isso tem uma confiabilidade mais forte, né? Isso entra muito no assunto que ele mesmo falou, que com o passar do tempo as máquinas acabaram errando poucas vezes assim, que a gente agora tem uma confiança quase que perfeita, uma confiança
excessiva Isso. na máquina. Aí a gente acaba obtendo de ter uma confiança a mais na máquina do que a gente se coloca, Olha só. entendeu? Então, hoje, atualmente, nós não temos uma autoconfiança muito forte conosco, nosso autoconhecimento, mas sim da máquina, que é algo absoluta certeza. É verdade, a questão da confiança é um elemento, acho que é um elemento chave. A gente vem aí de umas 3 ondas assim, tecnológicas, né? Uma primeira, eu acho que foi a chegada do computador pessoal aí, anos 80, anos 90, né? Então a gente começou a fazer coisas, sei lá, digitar um texto, né? Usar uma planilha ali para resolver um problema. Isso aí foi uma quebra tecnológica, digamos assim, da forma como a gente fazia essas coisas antes, né? Eu acho que a segunda onda ela veio com a questão da internet, né? Porque com a internet, principalmente com a revolução Google aí, a gente consegue ir lá e fazer a pesquisa e pegar a informação. Mas as tecnologias que estão aí você falou do ChatGPT agora há pouco, né? Existem outras estratégias de redes generativas, a gente pode falar delas. Elas são inteligências baseadas no que a gente chama de processamento de linguagem natural. Elas são algoritmos que eles conseguem sacar o que a gente está falando, ele consegue criar um contexto daquilo que a gente está tratando aqui agora. Bora pensar num exemplo aí, né? Um exemplo do ambiente 100% Google, sei lá, eu vou fazer uma viagem, aí eu vou uma viagem aqui, né, para Belém, por exemplo, resolver um problema em Belém, por algum motivo eu quero ficar num hotel lá em Belém. Então eu pesquiso no hotel em Belém, né, e tal. Vai aparecer uma lista de sites lá, né, com os possíveis hotéis, eu vou pesquisar um a um e eu vou tomar a decisão, obviamente, do preço, da localização ali, de qual hotel eu vou ficar. Você nem precisa ir no local do hotel para fazer o orçamento, né? Seria impossível, mas olha Exatamente. lá, olha o que faz a linguagem natural. A linguagem natural, a pergunta é diferente. Eu digo assim, vou viajar para Belém, quero ficar num hotel de uma diária de R$200, né? Vou ficar por 3 dias, vou precisar me tratar no hospital tal, então eu quero um hotel que fique a 2 quadras desse hospital. A linguagem natural, ela não vai lhe dar uma lista de sites com possibilidades de hotel. Ela vai dizer assim, vá para este hotel bem aqui. Ela vai lhe dar a solução do seu problema, né? Então, assim, ela não linkou informações como o Google faz. Ela criou um contexto daquela informação que você para ela e lhe deu uma resposta. A gente tem um exemplo disso que é muito, muito interessante, que é os navegadores, né? Acho que do Google, aquele Waze. É Waze o nome? Isso, Waze. Os motoristas que usam esses navegadores, eles dizem, tem um determinado momento que ele diz, não, ele está mandando aí por aqui, eu não vou por aí, não. Eu vou aqui por esse outro caminho que eu já conheço. Por aqui é melhor. Geralmente, né, por alguma razão, por alguma informação que seria melhor, aí entra o termo que você falou, né? Seria melhor ter confiado na inteligência da máquina. Seria melhor ter seguido aquele caminho que a máquina sugeriu, por alguma razão, por trânsito, né, por outras situações aí. Sim. A questão do trânsito, digamos, o Waze ele já tem essa precaução, digamos, que se houver um congestionamento, ele dá a possibilidade de fazer com todo aquele congestionamento, né? Só que muitas vezes a gente é teimoso, a gente, vamos por esse caminho que é mais rápido, então a gente já está indo automaticamente por problema, sendo que a própria plataforma já deu a solução de tu ter resolvido isso anteriormente. Talvez o perigo que exista nesse cenário, porque a gente sempre fica nessa coisa, qual é o risco? Talvez os riscos sejam muitos, como todas as tecnologias humanas, né, que foram aparecendo. Mas o risco de delegar essas habilidades, eu penso que ele deve ter um limite que a gente deve se cobrar, porque já pensou se a gente, em tese, as máquinas conseguem hoje, sei lá, ler um livro e reproduzir o som do que está escrito lá. Tem uns bots aí que fazem isso com muita... Mas por conta disso a gente não vai aprender a ler? Entende como é que é? Seria abrir mão de algo essencial, algo muito caro, algo importante demais, né? Então, talvez o cenário legal seja, né, nessa queda de braço aí da inteligência com as nossas habilidades, seja ok, né? Vamos delegar, mas aquilo que cabe a mim eu tenho que saber fazer, né? Porque o fato é que a nossa geração, né, para pensar nesses termos assim, o conhecimento humano ele é
muito, muito, muito valioso, né? E se você abrir mão, né? Às vezes tem os softwares aí que resolvem, por exemplo, equações, expressões matemáticas. Eu mesmo, quando eu comecei a ter contato com tecnologia em geral, eu fiz um curso de algoritmo do Gustavo Guanabara, um professor que trabalha muito com esse tipo de teoria, e eu acabei por praticar e fazer em uma linguagem antiga uma calculadora que resolve apenas equações de segundo grau. Eu dou apenas os valores e ela mostra todo o cálculo completo, como funciona, qual é o x'1, x'2, resolvendo equações assim que a gente demoraria, por exemplo, cerca de 3 minutos, 2 minutos em alguma questão, ela responde em 1 segundo. Pois é, isso é legal, isso é maravilhoso, né? Que nós tenhamos criado algo que faça isso. Mas, de repente, só por conta disso, a gente vai deixar de lado as nossas habilidades em matemática? Sim, e questão que torna prejudicial no campo educacional, né? Por exemplo, o tradutor hoje. Muitas pessoas fazem viagens internacionais, mas não sabem inglês, mas tem um tradutor no Google que ajuda a comunicação, né? Então, essa acessibilidade nos promove que não tem necessidade de aprender inglês. Pois é, mas assim, eu penso que existem situações práticas, né? Você falou de uma viagem, sei lá, se eu fosse também viajar, eu não saberia pedir água em inglês de maneira decente, né? Então, certamente eu faria uso de algum mecanismo desse daí, né? Mas o fato é que aprender uma outra língua, né, é algo tão sofisticado, né, do ponto de vista cognitivo, de habilidades humanas, que certamente faria, né, nos traria benefícios para além dessa necessidade dessa viagem. Ainda dessa mais viagem que a pessoa que ela aprende uma outra língua, ou até mesmo a pessoa que é, por exemplo, culta na norma portuguesa, ela vai conseguir escrever uma redação, vai conseguir escrever um texto que as máquinas provavelmente não vão conseguir transcrever. A palavra. Os argumentos. E existe algo aí que é algo assim, que é algo que vai muito além da questão dessas habilidades. Estamos falando de habilidades assim bem primárias, né? Mas assim, pode surgir uma pergunta que tente, sei lá, gerar aquele seguinte contexto: onde é que uma inteligência artificial é mais utilizada? Em que espaços elas são mais utilizadas, né? Vocês têm mais ou menos uma ideia de onde é que... Quem é que mais usa a inteligência artificial hoje? O que é que vocês chutariam? Hoje em dia, eu acredito, por exemplo, até o Uber mesmo. Como? O Uber. O pessoal que trabalha como motorista de aplicativo, que vão lá, eles já têm, como o Eduardo disse, o Waze, né? Eles já mostram a rota perfeita e eles utilizam isso todo dia. A produção industrial também. A produção das máquinas, dos carros, né? Porque os carros estão vindo mais tecnológicos, graças à inteligência artificial. Isso. Também trabalhando muito na questão dos algoritmos, que nem ele falou, sobre o Google linkar informações. Você está querendo comprar por exemplo, uma placa nova, um carro novo, se você continuar pesquisando bastante isso, você vai ver que depois de uma hora vai estar só aparecendo anúncios sobre aquele tipo de assunto que você está querendo. E aí entra talvez o lugar e o espaço onde as inteligências artificiais são mais aplicadas hoje, né? Quais são as maiores empresas do mundo hoje? Google, Apple, nós estamos usando agora um produto do Google aqui. O YouTube na verdade, é Alphabet, o nome da empresa, né? O Google é um dos produtos da Alphabet, né? Tem uma outra empresa chamada Meta, tem a Amazon, tem a OpenAI, que é uma só de inteligência artificial, né? Essas empresas, quais são as empresas mais caras do mundo hoje? São as petroleiras? São as empresas do sistema financeiro? Não são. São essas empresas que a gente acabou de falar. É a Meta, é a Amazon, é a Alphabet. Essas são as empresas mais caras. Essas são as empresas que mais usam intensamente nos seus produtos inteligência artificial. Esse celular mesmo, por exemplo, ele tem repleto de algoritmos de inteligência artificial, né? Eu acho que o exemplo que a gente mais usa no nosso dia a dia de inteligência artificial é a caixa de spam do e-mail, né? Eu sou de uma geração de e-mail lá que a gente tinha que catar os spams lá na caixa de entrada, dizer isso aqui é spam, isso aqui é spam. Dá tanto trabalho, sabe? E assim, chegou um momento lá que criaram uma inteligência que hoje a gente não liga muito para isso. É igual ligação.
própria ligação já vem com identificação Já vem vermelha. com esse link, Aí a pessoa identificação, só né? apenas encerra. Mas essa questão aí das empresas, se você for olhar, até os grandes pesquisadores da área, eles são pesquisadores ligados a essas empresas. Facebook, por exemplo, tem departamentos de inteligência artificial, né? O Instagram e tal. Mas por quê? Né? Opa. Estamos ao vivo ainda? Estamos. Então vamos lá. Mas por que, né, que essas empresas elas se preocupam tanto com isso? E eu acho que aí existe talvez aquela pergunta dá para se preocupar com inteligência artificial? Eu diria assim, dá. Mas não é a preocupação que talvez da revolução das máquinas do exterminador do futuro. Não é essa a preocupação. Né? Quem sabe um dia a gente realmente, né, apareça essa questão de forma, filme né? de Vingadores. Porque hoje as inteligências elas fazem tarefas muito específicas. Elas classificam frutas no supermercado, elas dão a rota do trânsito, cada uma é treinada para fazer uma coisa. Mas as inteligências que estão sendo utilizadas nas redes sociais, por exemplo, que a gente está fazendo uso agora aqui, elas direcionam conteúdos e meio que elas controlam comportamentos coletivos. Né? E aí existe, talvez, no nosso cenário atual, o maior perigo das redes sociais. Porque, por exemplo, né, numa rede social, se aquela rede social, e a gente tem exemplos bons por aí, ela tem uma tendência política, eu gosto mais dessa corrente do que daquela ali, é muito natural ela criar uma inteligência ali, né, que inclusive vai escolher grupos específicos de pessoas. Não, vou mostrar o quanto aquele camarada é malvado para esse grupo, o quanto aquele outro é bonzinho para o grupo de cá que já está com ele. Né? Então, assim, eu penso que aí talvez estejam os maiores problemas, né, e problemas de agora, né? Agora, recentemente, eu vi aí, né, o nosso tribunal, o Brasil tem um Tribunal Superior Eleitoral, que de vez em quando fica revendo as nossas regras de jogo eleitorais, dizendo, a gente tem que talvez rever, né, o uso desses algoritmos durante as eleições, porque eles podem manipular ali o jogo nas redes sociais, né, para conduzir a esse ou aquele resultado ali. Sim, as eleições eleitorais, né? Que a fake news tem a manipulação total da situação, entendeu? Então, isso leva a população, muitas vezes, a votar no candidato que ele fez aquelas ações. Exato. Entendeu? Então, no campo político, eu creio que ela tem uma influência muito forte. Né? Isso, E a gente tem um tipo particular de rede neural, eu falei de processamento de linguagem natural, que são as linguagens... as tecnologias de IA generativa, é chamada generativa. O que é a IA generativa? É uma inteligência que ela consegue criar exemplos novos. Eu falei agora há pouco de situações em que a inteligência ela é treinada a partir do exemplo. Né? A IA generativa, ela consegue, ela diz, saquei, então eu vou criar agora coisas novas. Essa IA, ela faz... A brincadeira mais antiga dela é do Barack Obama, né, ex-presidente dos Estados Unidos. Tem um vídeo fake aí do Barack Obama, né, o rosto do Obama, né, os gestos do Obama ali, a voz do Obama, o timbre da voz. Só que ele não falou nada daquilo. Sim. Né? Quem faz aquilo lá é um tipo de inteligência chamada IA generativa. A gente trabalhou isso no início do ano, em português, com a professora Janilda. Legal. Muito sobre... a questão das fake news e como algumas inteligências artificiais podem ser utilizadas para criar novas fake news, que vão acabando, acarretando, por exemplo, candidato X para a presidência do Brasil roubou não sei quantos milhões, outro candidato ali doou não sei quantos, só que aí, na verdade, você vai ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é apenas uma fake news. A generativa, a técnica generativa, ela serve para coisas bem, que a gente fica, poxa, que coisa muito interessante, né? Ela pega, sei lá, as obras de arte de um determinado artista, né? Sei lá, né? Da Frida Kahlo, por exemplo, lá da mexicana, né? Pega aquelas obras dela, lá uns 100 quadros da Frida, e ela diz assim, eu vou criar um novo quadro da Frida. Correto? Ela cria um quadro lá que um apreciador, alguém até que conheça bem a obra dessa artista, vai chegar lá dizendo, nossa, talvez nem a Frida tivesse tido tanta inspiração para fazer essa daí, né? Mas o estilo todo realmente é dela, mas não foi ela que criou, foi uma inteligência, né? Então, assim, é um cenário que ele gera possibilidades novas, possibilidades criativas novas, mas também ele gera
preocupações nesses cenários aí políticos, cenário social e coisas do tipo. Sim, pode estar acabando, afetando, né, o resultado dessas ações. Exato. Sim. Eu só creio que a gente chegou no final da nossa live, né, no horário. Uhum. Queria agradecer a sua presença, ter nos dado esse tempo aí para a gente debater esse assunto tão interessante, que está evoluindo bastante agora, né? Uhum. Agradecer ao Arthur Vale por ter comparecido, ter concedido tempo, né, de estar presente na 10ª Face Group, por Barbosa. Legal. Agradecer a presença de todos que esteve ausente na live, né, ou que vai assistir, né, que vai estar gravado. Sim, que bom. Sim, infelizmente estamos por aqui. Legal. Então, eu agradeço a possibilidade de participar da 10ª feira aqui do Rui Barbosa, né? Feliz de estar aqui discutindo esse tema. Eu acho que ficou a mensagem aí, né? A IA é um produto nosso, né? Não é uma coisa do além, né? E que está aí a nosso serviço para o bem e para outras coisas aí que a gente vai ter que, né, que aprender a lidar com ela ao longo do tempo. Né? Agradeço a participação. Né? Também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com duas pessoas muito inteligentes. Agradeço também pela oportunidade dos professores e também organizadores desse podcast. E acho que, tipo assim, foi um debate interessante até o final. Sim, graças também ao esforço do nosso co-produtor, que não está aparecendo no momento, que é o Davi. Fez todo o trabalho, graças a ele, a gente conseguiu fazer esse direcionamento do podcast, né, para fazer algo renovador na 10ª feira da Facebook, né? E o número 10, que nem o pessoal disse, é um número novo, é algo revolucionário. Legal. Vai encerrar.